Ok. Ok, boa noite, irmãos, graça e paz. Eu creio que hoje eu não vou conseguir ver todos os que estarão participando, porque eu estou transmitindo pelo celular. Mas eu já estou vendo a Neuza, a Ana Clara, sejam bem-vindas, e todos os demais irmãos, irmãs, amigos que estão conosco aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Também agradeço a Deus a vida do Bruno, da Sara, do Lucas, que vão nos auxiliar com os cânticos agora à noite, na nossa transmissão, no nosso culto. E já peço a vocês, de antemão, que compartilhem o link da nossa transmissão no perfil de vocês, nas redes sociais de vocês, para que outras pessoas possam participar conosco, ouvir a palavra de Deus, e conforme a vontade e a bondade de Deus, quem sabe, não se tornaram parte também dessa família, se ainda não são, né? Da família de Deus. Então, compartilhe já o link da nossa transmissão em suas redes sociais. Meus queridos, nós vamos dar início ao nosso culto, orando ao Senhor, não só agradecendo, mas também intercedendo em favor da família da nossa irmã Emília. Ela pediu oração pelo irmão dela hoje de manhã, o Edir, que estava em coma, e o Edir faleceu hoje à tarde. Então, oremos pela família e peçamos a Deus o consolo, o conforto dele para essas vidas que nesse momento estão velando o Edir, e ainda que entendam o plano de Deus, a vontade de Deus, certamente estão sofrendo a perda de um ente querido. Então, oremos ao Senhor. Deus, graças te rendemos pelas nossas vidas, pelo privilégio que temos de falar com o Senhor, de estarmos aqui agora, falando com o Senhor, com a certeza inabalável no nosso coração de que o Senhor ouve as nossas orações. E conforme a tua bondade, a tua vontade e o teu poder, responda-nos também, Senhor. Nós necessitamos falar, colocar diante do Senhor aquilo que vai no nosso coração, não só o que nos incomoda, o que nos preocupa, as nossas tristezas, os nossos infortúnios, mas também a nossa gratidão, porque reconhecemos que o Senhor é bom e tem manifestado a nós a tua bondade e o teu cuidado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, acima de tudo, pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus gratuitamente. E é isso, e somente por isso, nós somos contados entre os teus filhos, nós nos assentamos ao redor da tua mesa, como família, e temos livre acesso ao Senhor, ao trono da tua graça. E com essa certeza, nós pedimos a tua bênção, o teu conforto, o teu consolo, em favor da nossa irmã Emília, de todos os seus familiares, especialmente da família do Edir, que faleceu hoje à tarde. Conforta e consola o coração dessa família, de todos aqueles que sofrem por causa da partida do Edir. Em nome de Jesus, Pai, manifesta a eles a tua graça, encorajando-os e fortalecendo-os na fé. Que seja esse um tempo também de glorificar o Senhor e de ver que a nossa vida está, de fato, nas tuas mãos e que em todo o tempo cumpre-nos viver de acordo com a tua vontade, na dependência do Senhor. Testemunhando com as nossas vidas que Jesus Cristo é o único caminho que conduz a ti, é o único Salvador, para que outras pessoas possam crer e fazer parte também da tua família e receber conforto e consolo nos momentos de tristeza, de dor, de sofrimento, possam receber também encorajamento, ânimo, para os momentos de lutas, de dificuldade, quando estiverem enfrentando tribulações, crises. Então, ajuda-nos, ó Deus, a em todo e qualquer momento, evidenciar que somos de Jesus, e que Jesus é Senhor sobre as nossas vidas, em nossas vidas. Jesus é Senhor sobre tudo e todos, e nada foge ao seu controle. Obrigado por esse momento, obrigado pela vida de todas as pessoas que estão conosco agora, participando da nossa live.
Em particular, eu agradeço ao Senhor pela vida do Bruno, do Lucas, da Sara. Louvo ao Senhor por esses jovens e peço ao Senhor que os guarde de todo mal, conduzindo-os sempre no caminho do Senhor, para o louvor da tua glória, para a alegria deles, das famílias deles e nossas que desejamos vê-los bem-sucedidos e prosperando em todas as coisas. Fica conosco, abençoa a nossa transmissão nessa noite, que não haja nenhum impedimento, nenhuma dificuldade, nenhum imprevisto, Senhor. Dá-nos a graça de levarmos a cabo o que estamos fazendo aqui, da melhor forma possível, para a glória do Senhor, para a edificação do teu povo, para a salvação daqueles que ainda estão perdidos nas trevas. Em nome de Jesus e por amor dele, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Quero convidar vocês a ler o texto da palavra de Deus. Então, se você tiver uma Bíblia aí em mão, abra ou ligue-a no livro de Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, e a partir do verso 1º do capítulo 3, nós vemos Jeremias convidando o povo a um momento de reflexão a respeito da própria vida, de como vinham conduzindo as coisas, especialmente olhando para a vida através da palavra de Deus, da vontade de Deus. E Jeremias entendia que o povo estava vivendo completamente fora da vontade de Deus, e Jeremias convida o povo ao arrependimento, a reconhecer o seu pecado e a orar ao Senhor. Mas eu quero ler com vocês a partir do verso 18, aí do capítulo 3 de Lamentações, onde temos as seguintes palavras. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Olha o estado de desânimo em que se encontrava Jeremias no meio do povo. Já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te, ele está falando com Deus, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a partir do verso 22, ele começa a falar dessa esperança no Deus misericordioso, no Deus que ouve a oração, no Deus que socorre, no Deus que presta auxílio, no Deus que manifesta graça, perdão e bondade ao seu povo, aos seus filhos, à sua igreja. E a partir do verso 22, temos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A impressão que eu tenho aqui, meus irmãos, é que Jeremias, num dado momento da sua caminhada, se sentindo já sem esperança, ele disse que a esperança dele havia perecido, uma esperança que ele depositara no Senhor, mas eu vejo com clareza que no momento em que esse irmão do passado entrou em oração, na presença de Deus e buscou a Deus, essa esperança foi renovada. E ele traz palavras de alento ao nosso coração nos dias de hoje, especialmente para quem de repente perdeu a esperança. Eu gostaria que nós orássemos mais uma vez, não só pedindo a Deus que perdoasse os nossos pecados, que perdoe os nossos pecados, mas pedindo a Deus também que renove a nossa fé nele. Se for o seu caso, peça isso a Deus. Se for também o seu caso, que a sua esperança está desvanecendo, peça isso a Deus. Fortalecimento na sua esperança, especialmente uma esperança nele. Às vezes esperamos pelos homens, pelos governantes, por um parente, por um amigo,
e eles não chegam, às vezes até nos decepcionam. Mas Deus, meus irmãos, é pontual. Hoje tivemos uma palavra muito boa de manhã falando do tempo, né? Do tempo Cronos e o Kairos, né? O Cronos é o que regula o nosso tempo, é o relógio, é o calendário, né? E o Kairos é o tempo de Deus, é o tempo perfeito, onde as coisas acontecem, é o tempo certo. Então Deus age no tempo dele, que é o melhor de todos os tempos, é o melhor de todos os momentos. Então peça a Deus esse entendimento. Ainda que na sua percepção Deus está demorando a agir, Deus está tardando em se manifestar a você, eu não tenho dúvida de que ele tem propósito com essa demora, entre aspas, não é? E quer que você aprenda, inclusive, a depender dele, a descansar nele. Então, se for o caso, peça a Deus para renovar sua fé, para fortalecer sua esperança, mas não desanima, não importa o momento, não importam as circunstâncias que vierem daqui para frente, o que nos interessa é estarmos caminhando com o Senhor agora e continuarmos caminhando com o Senhor nos dias que virão. Com Ele, nós venceremos sempre. Promessa dele. Cremos nisso, porque as promessas dele não falham, ele é fiel, ele não promete aquilo que ele não pode cumprir. Ele prometeu estar conosco. Assim nós caminhamos. Por isso, a gente pode ter esperança e manter a fé. Então, vamos orar mais uma vez. Eu gostaria que a Sara orasse. Por favor, Sara, faz essa oração para a gente. Senhor, obrigada porque, apesar da gente não entender muita coisa e ficar confuso com o tempo e com os objetivos que a gente tem que alcançar, às vezes a gente pensa que é uma coisa e, na verdade, é outra. Nós verdade. pedimos que o Senhor nos dê calma e que Sim. a gente mantenha o coração paciente. Amém. Que consiga interpretar direitinho o que a gente Sim, precisa Deus. viver de verdade. Amém. Por isso nós te pedimos para que o Senhor cuide do nosso coração no final das contas. Sim. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar agora? Vamos lá, gente. Pastor, Oi. Pastor, a gente vai ter que trocar o celular da imagem aqui, então autoriza aí, o Lucas vai mandar a solicitação. Tá. Eu acho que já chegou aqui. Tem que desmutar. Ok. Ok. Certo? Vamos fazer uma oração. Pastor? Oi. Deixa eu sugerir para o senhor, se puder mutar o microfone do senhor, porque acho que está voltando o som aqui. Só um minutinho.
paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim, o universo, Rei do mundo, a luz. Vida, verdade, caminho e paz. Luz sobre as trevas, Redentor. Vida, verdade, Nossa força nas batalhas, o perfeito sobre as trevas, verbo encarne em Jesus Cristo, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo encarne para nós Ele é a vida, o melhor, nosso mover, existir, paraíso aqui, só Ele entregar o princípio e o fim, o universo, Rei do mundo, a luz. Pessoal, como tá o som? A gente iniciou direto. Como tá aí, pastor? Ô, Bruno, eu creio que tá bom. No início parece que estava dando alguma interferência. Algumas pessoas mencionaram que estava picotando, alguma coisa assim, mas depois parece que ficou bom. Eu estou ouvindo Tá. bem aqui. Espero que os outros irmãos também estejam ouvindo bem. Beleza. Vamos à próxima? Vamos lá. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, Pai. Abençoa cada casa que está escutando a gente agora, nesse momento. Cuida da nossa família, cuida da nossa vida espiritual, Pai. Tem paciência com a gente, perdoa os nossos pecados e nos ensina a te conhecer, a te enxergar na verdade, reconhecer qual é a sua presença real na nossa vida, nas pequenas coisas, no cotidiano, naquilo que a gente pode valorizar. Amém. Obrigado porque a gente sabe que o Senhor é bom e que o Senhor é paciente com a gente. Cuida da tua igreja, abençoa o culto, abençoa a vida do pastor. Que a mensagem possa nos trazer um alento, uma paz nesse momento que está meio complicado as coisas. No nome de Jesus, amém. Vamos para a última. A gente vai cantar a última música agora, irmãos. E como eu conversei antes com o pastor, ele já me adiantou que tem a ver com o que ele vai falar hoje. E isso é muito bom, porque a gente quase não troca sugestões de músicas, né? E sempre o Espírito Santo tem guiado a gente nas escolhas das músicas, e isso tem sido frequente. Por mais que a gente passe a semana inteira sem combinar nada do louvor, acaba tendo alguma ligação entre as músicas e a palavra. Então vamos lá, a última música é A Alegria. A Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação.
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. A alegria está no coração. Aleluia. Já conhece a Jesus, sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É um amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Amém, louvado seja Deus. E é assim mesmo, irmãos. Obviamente, pessoas que não conhecem a Jesus têm alegria no coração, com certeza tem, mas se tem uma alegria que ninguém pode tirar de nós, é a alegria da salvação. É o fato de estarmos em Cristo e de tê-lo como Senhor nas nossas vidas, sobre tudo e sobre todos. Essa alegria, oriunda dessa relação com Cristo, dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Nada sobre isso. E não tem outra maneira de conseguir isso, não. É só com Jesus mesmo. Não é? Só nos entregando a Ele e confiando nele, ainda que não entendemos, como a Sara lembrou, nosso momento, o que passa pela nossa cabeça. A gente é muito confuso, ou às vezes somos muito teimosos. Na oração do Lucas, ele pediu para Deus ter paciência com a gente. Mas é só em Cristo que essa relação com o Pai Todo-Poderoso é possível. E é só em Cristo que somos conduzidos de modo que somos aperfeiçoados pelo poder de Deus, porque estamos guardados no amor de Deus. Louvado seja o Senhor pela alegria da salvação, pela bênção maravilhosa de estarmos em Cristo, vivendo em íntima comunhão com Deus, na certeza de que Ele está conosco. Mas ainda assim, meus irmãos, nós passamos por lutas, por dificuldades, por sofrimento. Quando decidi estudar a carta de Pedro e fazer isso na sequência com vocês, logo depois que iniciou a pandemia e esse isolamento, que tem nos impedido de nos reunirmos para adorar, para momentos de comunhão, de oração, e até mesmo para comemorarmos, e recebemos orientações esses dias, e eu concordo com essas orientações, não devemos nos encontrar nem para fazer um churrasco. Isso tem complicado a vida de muitas pessoas e tem impedido as nossas autoridades de liberar a gente para retomarmos a nossa caminhada, ainda que lentamente, da forma mais normal possível nesse momento, porque esses ajuntamentos têm feito com que pessoas adoeçam. Então, o vírus está sendo propagado, né? E, então, crer em Cristo, estar em Cristo, não nos isenta de luta, de problema, de dificuldade, né? Porque o sofrimento não faz acepção de pessoas. Nós não vamos encontrar uma pessoa sequer, não vou falar nem fora do Brasil, no nosso país, que já é muita gente, nós não vamos encontrar uma pessoa sequer nesse país que, nesse momento, não está passando por alguma dificuldade, não tem alguma preocupação, e por conta disso tem vivido a ansiedade, alguns dormindo demais, outros não conseguem dormir, alguns comem absurdamente, não só em termos de quantidade, mas da qualidade daquilo que está sendo ingerido, outros não comem absolutamente nada, por conta dessa crise, da preocupação, de como a mente fica agitada e confusa, e os nossos pensamentos são tomados de tal forma que perdemos o controle, irmão, sobre nós, sobre a vontade, sabe, sobre os nossos sentimentos. Reagimos muitas vezes intempestivamente, falando sem pensar,
falamos o que não gostaríamos de falar, o que não deveríamos falar, ou deixamos de falar o que muitas vezes é necessário falar. Então, você não vai encontrar uma pessoa nesse país hoje que não esteja vivendo algum tipo de apreensão, de preocupação, que pode ser traduzida em sofrimento, não é? Então, o sofrimento é uma possibilidade real para todas as pessoas, independentemente do poder aquisitivo, do nível cultural, não tem nada a ver com a posição da pessoa na sociedade, com a quantidade de grana que ela tem na carteira, ou na bolsa de valores, ou o número de propriedades que tem, de diplomas fixados na parede, ou não, mas os títulos que ela carrega antes do seu nome. O sofrimento não faz acepção de pessoas e é uma possibilidade real para todas as pessoas. Sendo assim, o melhor que podemos fazer é aprender como reagir ao sofrimento. E só tem uma maneira decente e nobre de reagir ao sofrimento. É a maneira de Deus. É o jeito de Deus. Então, precisamos aprender como lidar com o sofrimento sem perder a fé, sem perder a esperança, sem azedar a nossa vida, sem azedar a vida dos outros. E eu acredito que hoje, não que você, de repente, não saiba disso, mas alguns de nós, hoje, vai aprender como reagir ao sofrimento e manter viva a esperança, se manter focado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você saiba, mas precisa ser relembrado disso. Então, o dia é hoje, o momento é agora, queridos, para que vivamos dias melhores ao lado das pessoas que mais amamos, que nos amam. E eu chamo você para olhar comigo para a carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17. Aqui Pedro ensinou aos primeiros destinatários da sua carta como reagir ao sofrimento. E é o que nós vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Então, diz assim, o capítulo 3 da carta do apóstolo Pedro, a partir do verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fatigueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o que é mal. Então, quando eu tive o desejo de trabalhar a carta de Pedro com vocês, é porque a carta de Pedro, irmãos, foi destinada a um povo que estava sofrendo muito. E é um momento nosso, né, de muito sofrimento, de muita incerteza. E nós temos que passar por isso do jeito certo, reagindo corretamente a tudo isso, que é o modo de Deus, né? E não é novidade viver o sofrimento do modo de Deus, porque o sofrimento nos acha, nos encontra, de uma forma ou de outra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 12, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E tem sido assim, meus irmãos, na história do povo de Deus, principalmente na história da igreja, nesses 2000 e poucos anos da era cristã. Então, amados, a gente pode ver isso na vida dos profetas do passado.
A gente pode ver esse sofrimento e essa perseguição ao povo de Deus no tempo da Inquisição. Muita dor, muito choro, morte, sofrimento que parecia que não tinha fim. A gente pode contemplar isso na vida da igreja hoje, irmãos. E dependendo do lugar e do contexto sociocultural, a gente vê preconceito, a gente vê intolerância, represálias, e ainda hoje morte por causa da fé, por manter viva a fé, por não negar a Cristo, por querer viver um padrão diferente do que o mundo nos impõe. As pessoas são perseguidas, são caçadas, são maltratadas. Então tem sido assim na história do povo de Deus, tanto dos tempos antigos, como também nessa era cristã depois de Cristo, né? E o Senhor Jesus mesmo afirmou que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas ele também nos encorajou dizendo: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E estando nele, nós também podemos vencer, né? E veja, só para relembrar a vocês, voltem lá no capítulo 1 aí da carta de Pedro, versículos 1 e 2, vejamos de novo a quem Pedro estava escrevendo para consolar, para animar, para encorajar na caminhada de fé, mantendo viva a esperança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem ele estava escrevendo? Capítulo 1, versos 1 e 2, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Lá no verso 3, ele vai dizer que esse Deus, na pessoa de Cristo, nos regenerou. No verso 15, ele nos chamou. Então, meus queridos, Pedro está escrevendo aos peregrinos e forasteiros, pessoas que perderam tudo, fugindo de suas casas e indo para outros lugares, sendo perseguidos. Mas Pedro também estava escrevendo a esses, não obstante serem peregrinos e forasteiros, eram também eleitos de Deus em Cristo Jesus para a salvação. Eleitos e salvos para uma nova vida e para aguardar o momento de receber uma herança incorruptível, reservada nos céus para todos quantos amam o Senhor Jesus Cristo. Então, tanto os primeiros destinatários de Pedro, como também nós, eles e nós, estamos todos sendo preparados, irmãos, para o melhor. Deus tem coisa muito boa reservada para nós. O apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas cartas aos Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, mesmo que muitas vezes tenhamos que caminhar em meio ao sofrimento, à dor e às lágrimas, o Senhor caminha conosco, nos conduzindo vitoriosa e triunfantemente, porque nele nós podemos vencer todas as coisas, enfrentando cada dificuldade e passando por elas com Ele, com Ele. E esse texto do apóstolo Pedro, não que nós acabamos de ver no capítulo 1, mas no capítulo 3, aponta qual deve ser a conduta. Mais uma vez, Pedro nos orienta qual deve ser a nossa conduta diante das hostilidades dos de fora. Mas eu entendo que essa conduta deve ser em meio a qualquer sofrimento, a qualquer situação que nos traga dor e tristeza. Por quê? Porque somos de Cristo. Porque estamos em Cristo. Porque Cristo habita as nossas vidas.
Porque Jesus é o nosso pastor, Jesus está conosco sempre, como diz a letra de um dos hinos que cantamos. Ele caminha lado a lado conosco. E a minha proposta para a gente, com respeito ao tema, é reagindo corretamente ao sofrimento. Então, não é só reagir ao sofrimento, é reagir corretamente. Porque ele chega a todos nós. Ele tem chegado nas nossas tendas, nos nossos lares, nas nossas casas. É um problema real que enfrentamos. Às vezes um, às vezes dois, às vezes um bando deles. Mas o sofrimento não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe um em detrimento do outro. Ele alcança a todos. Então, por isso, precisamos aprender com Deus como reagir ao sofrimento, do modo de Deus, para glorificar o Senhor, para mostrar de fato quem somos, do que somos feitos, de que material nós somos formados. Podemos até ser feitos de barro, como diz a palavra, mas guardamos um tesouro dentro do nosso peito. Esse tesouro é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, por causa dele, por causa do nosso compromisso com ele, do compromisso que ele tem conosco, como reagir ao sofrimento, como lidar com o sofrimento, como enfrentar, como passar pelo sofrimento. Olha comigo para o texto, versículo 13. Ele diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Obviamente, quem faz o bem, quem anda direito, não será maltratado, não será perseguido. Pode até acontecer que sim, e às vezes acontece, é verdade. Mas, de modo geral, não. De modo geral, quem anda dentro da lei não tem dificuldade para caminhar. E o que Pedro está dizendo com eles, a eles, porque em outro momento, não só Pedro, mas também Paulo disse que a autoridade, aqueles que estão investidos de autoridade, estão lá tanto para punir os desobedientes, os rebeldes, mas também para honrar os obedientes. Então, é para enaltecer e honrar quem faz o bem e para punir quem faz o mal. Então, por isso que ele está dizendo, olha, se vocês forem zelosos do bem, pode ser que ninguém vá maltratar vocês. Mas aqui ele diz que o modo de reagirmos, ou de continuarmos a nossa vida, é permanecermos firmes na prática do bem. Por isso é que nós somos chamados a olhar para Jesus, a imitar Jesus, a imitar a Deus como filhos amados, a nos rendermos ao Espírito Santo para que ele nos molde conforme a perfeição de Cristo. Porque não importa, meus irmãos, o que os outros façam, como os outros estão reagindo, mas eu e você que temos compromisso com Cristo, nós precisamos continuar firmes na prática do bem, determinados para praticarmos o bem, o que é certo, o que é correto, apaixonados pela prática do bem. Veja que Pedro usa a palavra zelosos, é de onde temos também a palavra zelote, e os zelotes eram extremistas políticos que se rebelavam contra o Império Romano, contra o poder romano. E Pedro não está dizendo aqui para a gente fazer a mesma coisa, sermos rebeldes contra o governo, contra o poder. O que Pedro está sugerindo aqui, irmãos, é que assim como os rebeldes, assim como os extremistas, investem energia, tempo, para defender o que eles creem, e muitas vezes se rebelando contra a autoridade, contra coisa que nós, os cristãos, não podemos fazer,
Porque a palavra diz que nós devemos orar pela autoridade e que não concorde com ela. E respeitar não é por causa de quem está sentado lá, é porque tem alguém sentado na cadeira de comando. E eu preciso me sujeitar à autoridade de quem está sentado lá. Certo de que Deus é quem cuida de mim. E ainda que a autoridade queira o meu mal, Deus vai transformá-lo em bem. Então, Pedro não está sugerindo que a gente seja como os zelotes, extremistas rebeldes, que luta contra aquilo que a gente não acredita, inclusive promovendo desordem e quebradeira. Mas Pedro está dizendo que devemos defender também o bem, com a mesma paixão, com o mesmo afinco, com a mesma determinação. No domingo passado falamos sobre essa busca pelo bem, o anseio pelo bem, a prática do bem, é buscar isso com toda a força do nosso ser. Então, ser zelosos pela prática do bem é ser determinado nisso, não abrir mão disso de forma nenhuma. Como que eu vou reagir ao sofrimento? Praticando o que é bom, irmãos. Andando corretamente, andando com decência, nas minhas relações interpessoais, nos meus compromissos, especialmente na relação com Deus, no que é devido a Deus, né? E praticando o que é bom, sempre manifestando esse caráter santo, justo e bom de Deus presente na minha vida, na pessoa de Cristo. Mas lá no versículo 14, ele vai trazer para a gente algumas outras orientações de como reagir ao sofrimento. Ele vai dizer aqui: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Então, quando eu disse ao Bruno que uma das canções tinha a ver com o nosso tema, e a nossa proposta de mensagem hoje, é exatamente o fato de termos cantado que a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Se a alegria está no coração de quem conhece a Jesus, não é o sofrimento que vai tirar de mim o conhecimento de Jesus. E, consequentemente, vai tirar de mim essa alegria oriunda do fato de que eu conheço a Cristo. De que eu ando com Jesus. Não é verdade? Então, como reagir ao sofrimento? Com alegria, irmãos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, não é ser masoquista, é entender que eu não passo sozinho o sofrimento. E o sofrimento não é motivo para eu dizer que a vida não vale mais a pena, que a vida é uma droga, que está tudo errado comigo, com o mundo. Quem faz isso está olhando para a vida, para o mundo, apenas através da percepção humana, da ótica humana. Mas nós olhamos através das Escrituras Sagradas, nós olhamos através do olhar de Deus. Paulo diz que os cristãos têm a mente de Cristo. Então, certamente, isso influencia na nossa maneira não apenas de sentir, mas de entender, de perceber, o que vai certamente influenciar nossos sentimentos e, consequentemente, as nossas reações. Temos a mente de Cristo, temos um novo coração. Isso me leva a olhar de forma diferente para tudo e para todos, irmãos. Quanto antes eu aprender isso, melhor para mim. Porque eu não vou ficar com a vida azeda, amargurada, e azedando a vida dos outros, e enchendo de amargura a família, o meio do rio, onde eu trabalho, as pessoas com quem eu me relaciono. Daqui a pouco as pessoas vão começar a fugir de mim, e eu nem sei porquê. Não vale a pena mais conversar comigo, estar comigo, o cara só reclama, só procura, é pessimista, não vê nada de bom em ninguém, em lugar nenhum. Não, queridos. Pedro está dizendo que eu preciso reagir ao sofrimento. E o sofrimento, veja, por causa da justiça. Às vezes você quer fazer o que é certo, o que é correto, e você vai ser perseguido, criticado. Mas ele diz, bem-aventurados sois. A tradução para bem-aventurados é felizes.
né? Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se Deus tem a promessa para quem é perseguido por viver corretamente, por fazer o bem, concedendo a ele o privilégio do reino dos céus, de pertencer ao reino dos céus, o que vai me entristecer aqui nessa vida, irmãos? O que vai me amargurar aqui nessa vida? A gente passa por problemas, sim, de tristeza, de dificuldade. Eu passo. Mas eu confesso para vocês que os meus momentos de tristeza não passam de flechas. O negócio vem, começa a me bambear, me deixar amargurado, aí eu vou para a oração, o Espírito Santo traz palavra de Deus na minha mente. É a situação de Jeremias que lemos no início, é trazer à memória o que pode dar esperança. E aquele que anda com Cristo está sempre sendo lembrado daquilo que fortalece a esperança, que mantém viva a esperança, que nos leva a caminhar por fé, para continuarmos vendo o invisível e experimentando o impossível, porque Deus realiza ainda hoje o impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus, porque Ele é poderoso, irmãos, para fazer muito mais do que você pede ou do que você imagina. Deus é poderoso. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Descanse nele. Não permita que o sofrimento tire a alegria da salvação do seu coração. Para que você não murmure. No lugar da murmuração, coloque louvor, coloque adoração, gratidão a Deus. Você tem muita coisa na vida para agradecer. Louvado seja o Senhor, porque somos ensinados a enfrentar o sofrimento que chega para todos nós, num momento ou no outro, a enfrentar com alegria, a reagir com alegria, porque Deus é por nós. O Senhor Jesus disse certa vez que a comida e a bebida dele consistia em fazer a vontade daquele que o havia enviado. Se nós tivermos esse mesmo sentimento, que o que nos sustenta é fazer a vontade de Deus, não tem nada nesse mundo que pode barrar o nosso avanço na caminhada com Jesus, com louvor nos nossos lábios, olhando para frente, seguindo em frente, porque buscamos diariamente as coisas lá do alto, porque pensamos nas coisas lá do alto, porque estamos envolvidos com as coisas lá do alto. Mas ainda no versículo 14, ele diz ainda: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fatigueis alarmados. Então, tinha ameaças de fora. Esses cristãos que eram peregrinos e forasteiros, tirados da sua casa, fugindo da perseguição para não serem presos e mortos, esses cristãos estavam sendo maltratados em alguns lugares, vivendo como escravos, sujeitos completamente à vontade dos seus amos, dos seus senhores. E por serem diferentes, por terem princípios na vida diferente da maioria no seu contexto, eles eram, de fato, maltratados, caluniados. Os que eram escravos não podiam ter bens algum, não tinham direito à própria vida. Então, Pedro está dizendo, olha, não vos amedronteis, mesmo diante das ameaças. Nem fiqueis alarmados. O que Pedro está dizendo aqui, queridos? Reajam com ousadia, por causa da confiança de vocês em Cristo. Sejam corajosos. Paulo a Timóteo vai dizer que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de amor. Então, não tenham medo, mas sejam ousados em Cristo, vivendo a fé e reafirmando a fé de vocês, crendo em todo o tempo, independentemente das circunstâncias, que vocês têm o favor de Deus. O Senhor Jesus
falando com seus primeiros seguidores, ele disse para que eles não temessem a ninguém, homem algum. E disse, olha, se vocês tiverem que temer alguém, temam a Deus. Por quê? Porque Deus pode fazer perecer a sua alma e o seu corpo no inferno. Pedro ouviu isso de Jesus. E Pedro agora estava dizendo aos seus leitores, e a nós, hoje, não tenham medo. Não fiquem alarmados diante do sofrimento, da dor, das ameaças, da perseguição. Continue crendo ousadamente, vivendo corajosamente em Cristo, no nome de Cristo, no poder de Cristo. O apóstolo Paulo, no seu ministério, ele disse que ele tinha uma certeza essa que o Espírito Santo ministrava no seu coração, que o que o aguardava de cidade em cidade eram cadeias e tribulações. E como ele tinha um ministério itinerante, era um plantador de igrejas, e depois de plantar as igrejas, ele passava visitando essas igrejas, cuidando da liderança dessas igrejas. E por onde passava, o homem era perseguido, o homem era caçado, o homem era espancado, maltratado, jogado na cadeia. E ele disse isso. O que o Espírito Santo me assegura, a única certeza que eu tenho, é que em todas as cidades, o que me aguarda lá são cadeias e tribulações. E ainda assim ele ia. O próprio Jesus, vez por outra, aparecia em visão a Paulo e dizia para ele, olha, não temas. Fala e não te cales. Então, como que eu enfrento o sofrimento? Com ousadia em Cristo. Com coragem. Por causa do nome de Jesus. Esse nome tem poder. O próprio Cristo, na sua última semana de vida, ele seguia para Jerusalém de forma determinada. E há um texto que diz que quem olhava para ele sabia que ele estava indo para Jerusalém. Estava implícito que ele estava indo para sofrer. Para a sua crucificação. E com passos determinados. Confiando naquele para o qual ele disse as seguintes palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus foi para Jerusalém, irmãos. Jesus foi para a cruz. Por amor a mim, por amor a você, para nos ensinar como enfrentar o sofrimento, como passar pelas tempestades e pelas tormentas da vida, colocando a nossa vida no altar de Deus, com alegria e coragem, seguindo em frente. Louvado seja o Senhor. Vamos para o versículo 15. No versículo 15 ele diz, antes, olha como começa o texto, Bíblia. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Antes, santificai a Cristo. Antes de qualquer coisa. O que nós precisamos? Diz Pedro, santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. O que significa, irmãos? Santificar a Cristo no nosso coração. Significa honrá-lo como Senhor. Através de um dos profetas, Deus disse ao povo assim, como que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Perceberam? Santificar a Cristo é honrar a Cristo como Senhor. O que isso significa também? Que não basta chamá-lo de Senhor. Eu preciso fazer o que Ele manda. Lembra de um outro texto em que o próprio Jesus disse, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas ele completa, aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. O que autentica essa relação minha com Jesus Cristo, o Senhor? A minha obediência a Ele.
Então, santificar a Cristo no coração, antes de qualquer coisa, eu preciso me submeter a Cristo. Porque se eu faço isso, e olha aqui, o texto nosso é do verso 13 até o verso 17, na nossa reflexão hoje. Antes do versículo 15, nós temos os versículos 13 e 14, depois nós temos o 16 e o 17. O versículo 15 está mesmo no centro do texto. É o que dá equilíbrio e sustentação para tudo que Pedro fala antes e para tudo que Pedro fala depois do anti-santificai a Cristo no vosso coração. É por isso que Deus diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. É por isso que a boca fala do que está cheio de coração. Então, se eu santifico a Cristo no meu coração, se eu honro a Jesus aqui dentro, se o meu coração é a cadeira de comando de Cristo, onde Ele dirige a minha vida, eu de fato posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. E tudo vai cooperar para o meu bem. Até essa pandemia. Você já parou para analisar que área da sua vida está melhorando por causa da pandemia? Que resultados positivos a pandemia está trazendo para a sua vida? Você mesmo está melhorando como pessoa? Nos seus muitos e variados papéis? Seu papel de marido, seu papel de esposa, o papel de pai, mãe, filho, irmão, patrão, funcionário, cidadão, pastor, membro de igreja, líder de igreja, presbítero, diácono, professor de escola dominical, líder de ministério. Sua vida está melhorando como resultado dessa pandemia, de coisas que você está aprendendo. Eu li um texto maravilhoso hoje que a nossa irmã Miriam Freitas escreveu lá no Facebook. Eu até compartilhei. Quem é meu amigo lá no Facebook, o amigo da Miriam, encontra esse texto lá, dá uma lida. Procure aprender alguma coisa se você ainda não aprendeu nada. Não perca a sua pandemia. Tire proveito dela para melhorar a sua vida. Santificar Cristo no coração é a base para as nossas outras reações ao sofrimento do modo de Deus. Reagir do modo de Deus ao sofrimento tem como base, como fundamento, Cristo centralizado na vida e sendo honrado através da nossa submissão e obediência a Ele como Senhor. Como Senhor. Mas ainda no verso 15, ele vai dizer o seguinte, tem hora que a vista embaixo, eu tenho que botar o óculos para ler. Depois de coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparado para responder por que você é assim, por que você vive assim, por que você reage assim, qual é a esperança que você tem que estar pronto para responder, porque as pessoas vão perguntar, observando a sua vida, olhando para a sua vida, elas vão querer saber por que você não entra em desespero, por que você é otimista, por que você tem sempre uma palavra positiva. Elas vão querer saber, e você tem que estar pronto para responder. Então, queridos, o sofrimento é e será sempre uma oportunidade para aprender. O salmista disse assim, foi bom eu ter passado pela aflição, porque eu aprendi os teus decretos. Então, é uma oportunidade para aprender, é uma oportunidade para crescer como pessoa, como crente, como servo de Deus, mas é também uma oportunidade para testemunhar. O que isso significa? Já comentamos a respeito disso, capítulo 2, versos 9 e 10.
proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a sua vida é um cartão de visita para a fé cristã. O bom testemunho é sinal de aprendizado e crescimento. Então, o sofrimento era, para os leitores de Pedro, continua sendo para nós e será sempre oportunidade para testemunhar. Então, esteja pronto. E para você testemunhar, você precisa conhecer sobre o que você vai falar, sobre quem você vai falar. Não sei se o presbítero Leandro está conosco aí, né? Ele é advogado, né? Ninguém arrola uma testemunha que não tem informação dos fatos. Mesmo quem procura uma testemunha falsa, nutre ela de informação para ser falado lá conforme a conveniência de quem arrolou aquela testemunha. Mas ela precisa ter informação. No caso das primeiras testemunhas, eles foram testemunhas oculares. Eles viram as coisas, eles ouviram, estavam presentes. Nós temos o testemunho do Espírito Santo, nós temos a revelação do alto. Nos apresentando Cristo. E nós já temos também na nossa experiência de vida conhecimento a respeito de Jesus. Então, o sofrimento, a pandemia, é uma oportunidade para testemunharmos de Jesus às pessoas. E como a gente faz isso, o verso 16 vai dizer, não só enfrentando o sofrimento, reagindo ao sofrimento, mas proclamando as virtudes em meio ao sofrimento, as virtudes de Cristo, né? Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Então, o procedimento tem que ser bom sempre, tá? Fujam da prática do mal, fujam do erro, evitem aquilo que vai trazer difamação e calúnia, mesmo evitando, né? A gente às vezes é alvo disso, então evitar. O apóstolo Paulo vai dizer que temos que fugir até da aparência do mal, né? Evitar, inclusive, as más conversações, que elas corrompem o bom costume. Então, evitar o mal, irmãos, é fugir do mal. Prática do bem, investir apaixonadamente na prática do bem e fugir do mal. Mas aqui ele fala que quando nós testemunharmos, quando nós proclamarmos as virtudes de Deus, isso deve ser feito com mansidão e temor. Nada de arrogância. Nós não somos juízes, muito menos advogados da causa de Jesus. Nós somos servos e testemunhas. A gente conta, a gente fala. Se as pessoas vão crer, vão dar ouvidos e levar a sério, isso é outra conversa. No caso da salvação, isso é obra do Espírito Santo no coração dela. Mas a gente fala, a gente conta, a gente escreve, conforme a gente sabe. A gente conta a nossa experiência, fala da nossa vida e deixa a nossa vida falar por nós. Mas isso com mansidão, com temor, porque o objetivo não é ganhar uma discussão, é ganhar uma alma. Não é prevalecer no bate-boca, é ganhar uma alma. Por isso, com mansidão e temor. Calma, com tranquilidade. Com reverência diante de Deus, deixando que a sua boca revele o que está no seu coração. E a boa consciência, irmãos, evita com que tomemos um caminho ruim, que vai trazer difamação ao Evangelho, à igreja. A boa consciência nos mantém no caminho certo, do prumo, sem inclinarmos para um lado ou para o outro, mas caminhando retamente. Jesus é o caminho reto. Mantenha boa consciência. Vamos caminhando para o final. Versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais. Olha, ele fala de maus tratos lá no versículo 13.
Ele fala de sofrer no versículo 14. Ele fala de medo e ficar alarmado no versículo 14. Ele fala de ameaças no versículo 14. E agora ele volta a falar de sofrimento. A carta de Pedro está toda recheada com esse tema, sofrimento, mas também de fé e de esperança, de encorajamento, tá? Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Quem pratica o mal vai sofrer mesmo, irmãos. Por causa da justiça dos homens e também por causa da justiça divina. Agora, se você tiver que sofrer, sendo esta a vontade de Deus, que seja por praticar o que é bom. Então, Pedro está dizendo, você quer aprender a reagir do modo de Deus ao sofrimento? Então, tenha consciência de que o seu sofrimento pode ser a vontade de Deus. E aqui eu preciso te dizer algumas coisas, já caminhando para o nosso encerramento. Veja, se for a vontade de Deus o sofrimento, mesmo vivendo bem, lembra de Jó? Eu nem tinha colocado no meu esboço aqui falar de Jó, mas veio aqui agora. E eu sei que tem muita gente aí que é apaixonada com a história de Jó. Olha o testemunho que o próprio Deus dá a respeito de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, e continuamente se desviava do mal. Olha o que esse homem viveu. Olha o que esse homem viveu. Então, veja, se você está fazendo tudo certinho e ainda assim você está sofrendo, você precisa perguntar a Deus qual que é a finalidade disso, qual que é o propósito disso. Deus, para quê? Mas você pode e deve perguntar a Deus por quê. Por quê? Pode ser que na sua cabeça está tudo certinho. Salomão vai dizer que tem caminhos que aos nossos olhos parecem direito, mas no final são caminhos de morte. É possível que a gente se engane com o nosso caminho, com os nossos relacionamentos. E a gente começa pensando que é uma coisa boa, mas não é, e a gente ainda não percebeu isso. E a gente começa então a colher as consequências ruins por estarmos caminhando numa trilha que está dando para o mal, está levando para a morte, ou caminhando com pessoas que estão nos desviando da presença de Deus, que estão nos corrompendo os nossos pensamentos, corrompendo os nossos desejos, as nossas palavras. Enchendo de lama o nosso coração. Então, pode ser que você tenha que perguntar por quê, por causa de que eu estou passando isso, tem algum pecado, Senhor? O Senhor está me disciplinando? Lemos recentemente, porque estávamos lendo Hebreus, lemos Tiago ontem, né? Então, nas últimas leituras da carta aos Hebreus, o texto sagrado nos informou que Deus disciplina a todo filho que ele ama. E a carta ainda nos lembra do seguinte: se você está vivendo fora da disciplina que às vezes está chegando para todo mundo, aí ele diz assim, talvez você não é filho. Talvez você é um bastardo. E se você não é filho, você precisa urgentemente se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor. Você precisa nascer de novo para fazer parte da família de Deus. E estar debaixo, sim, da disciplina de Deus, não do castigo, mas da disciplina para a correção. Deus disciplina o filho que ele ama para aproveitamento. Nós somos disciplinados, diz o texto da carta aos Hebreus, para participarmos da glória divina. Para que a gente fique mais parecido com Deus. E Jesus é o padrão. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, é para Jesus que nós olhamos, e é olhando para Jesus que nós conhecemos a Deus, e é chegando em Jesus que nós nos achegamos a Deus, e Deus disciplina os seus filhos para que eles possam participar da sua glória. E a disciplina é para aproveitamento, é para correção, para nos moldar.
e nos tornar filhos parecidos com Ele. Então tenha consciência de que o seu sofrimento pode ser a vontade de Deus. Deve ter um porquê ou um para quê. Você precisa perguntar para Deus e não se rebelar contra Deus e querer tomar a rédea das suas vidas nas suas próprias mãos, segundo a sua consciência, e fazer as coisas do seu jeito. Mesmo que na nossa percepção pareça que Deus está demorando, como ouvimos hoje o presbítero Leandro na sua ministração da palavra. Você não pode ser achado se rebelando contra Deus por fazer uma leitura equivocada do seu sofrimento, da sua dor, do seu momento, da sua pandemia. E Jesus Cristo é o nosso maior e melhor exemplo. O texto de Pedro que nós já lemos, não é? E já pregamos sobre ele nesses últimos dias, quando o próprio Pedro vai dizer que Jesus não revidava os maltratos, os ultrajes, as difamações, as calúnias, as agressões físicas. Mas diz aqui que Jesus entregava-se àquele que julga retamente. E diz Pedro, no capítulo 2, verso 21, ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Eu te falei hoje aqui como reagir ao sofrimento. E esse é o modo de Deus. Você quer andar com Deus? Quer ter a bênção de Deus na sua vida? Quer provar milagres na sua vida? Meus irmãos, a gente não pode fugir ao sofrimento e nem reagir mal a ele. Eu pude aconselhar algumas pessoas, isso já fazem alguns anos, que elas estavam querendo evitar um tipo de dor por causa de um confronto que haveria. E algo que já acompanhava aquelas pessoas por 22 anos. E uma delas quis fugir. Vou sair daqui, vou embora daqui. E eu não sabia exatamente o que Deus faria. Mas eu disse para ela, há mais de 2 décadas atrás, se você fugir, se você sair daqui, você vai perder a oportunidade de presenciar um milagre de Deus na sua vida e na sua família. Louvado seja Deus, irmãos, porque ela ouviu a voz desse pastor e permaneceu. E nós enfrentamos juntos aquela situação. E ela viu o milagre. Ela viu Deus restaurando o relacionamento onde imperava ódio mortal por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos. Encare o sofrimento com essa consciência. Pode ser a vontade de Deus. E se for a vontade de Deus, ele tem propósito com isso. Ou ele está me disciplinando por alguma culpa, por algum pecado. Ou ele está trabalhando em mim para aperfeiçoar a minha vida e aparar algumas arestas, para que eu fique mais parecido com Jesus. Mas tem um porquê e tem um para quê, com certeza. E Cristo nos deixou pegadas, irmãos, para seguirmos os passos dele e andar nos passos de Jesus. Pode nos levar a dizer, como Paulo, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Olhe para os profetas do passado, como foram expostos e como foram maltratados por viverem do modo de Deus, por aplicarem em suas vidas a palavra de Deus, os princípios do Deus eterno para a vida humana, para as relações, os relacionamentos. Olhe para Cristo, o maior e o melhor de todos os exemplos.
De repente você apaga tudo que eu te falei hoje, com base na carta de Pedro. Olha para a vida de Jesus, estuda a vida de Jesus. Mas aqui eu te dei boas dicas. Mas o fundamento é Cristo. Antes, santificai a Cristo no seu coração, como Senhor. E se Ele é Senhor, obedeça, seja submisso a Ele, em nome de Jesus. E vá com Ele. É assim que você vai superar cada situação complicada da sua vida. Com Ele nós somos mais do que vencedores. Com Ele nós podemos todas as coisas. E é por causa dele que a gente segue firme na nossa esperança, na nossa convicção de fé, de que Deus é por nós. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mesmo que aos nossos olhos esteja demorando um pouquinho. Mas o bem vai chegar. Mesmo que o rio esteja levando, não é, presbítero Leandro? Mas Deus vai fazer retornar no tempo dele. Mas vai. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Que essa palavra entre no seu coração, faça morada na sua vida e transforme para melhor a sua vida, especialmente nesse aspecto de lidar com o sofrimento do modo de Deus, do jeito de Deus. Para que você não esmoreça na fé, não perca a esperança e continue testemunhando da graça de Deus que te alcançou e te salvou. E está guardando você para uma herança que está guardada, está reservada também para você. Pai, muito obrigado por esta hora, pelo culto que nós rendemos ao Senhor neste momento, meditando a Tua palavra, cantando louvores ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor a vida de todos que estão conosco aqui agora. Possivelmente alguns já passaram por aqui, já saíram. Outros ainda virão, ó Deus, porque estarão em contato com essa gravação posteriormente. Quem está conosco aqui na página da igreja, no YouTube, em outras salas de transmissão, quero agradecer ao Senhor por essas vidas e pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que imprima nesses corações a Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo os ajude a entender e a viver de acordo com a Tua palavra, enfrentando cada situação da vida, olhando para Jesus, especialmente as situações desagradáveis, que em meio à dor, ao sofrimento, eles continuem firmes, ó Deus, confiando no Teu amor, na Tua graça, na Tua bondade, no Teu poder, que jamais venham esmorecer, mas que continuem lutando, fazendo o bem, buscando sempre o melhor para eles mesmos, para a família, para a sociedade em geral, Senhor Deus, pois somos sal e luz aqui nesse mundo, que cada querido que aqui está possa viver como legítimos representantes do Senhor, viver de modo digno, Deus, atraindo pessoas para dentro da Tua família, Senhor, tendo um procedimento digno, com atitudes cristãs, agindo e reagindo para a glória do Teu nome, Senhor. Agradeço também ao Senhor a vida do Lucas e da Sara, que nos auxiliaram, ó Deus, na condução desse culto, dessa transmissão, tocando, cantando, edificando as nossas vidas, Pai, com os louvores que foram trazidos aqui nessa noite. Receba a nossa oração e a nossa gratidão. E dá a cada um de nós uma noite de sono e descanso na Tua presença santa e maravilhosa, guardados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus e por amor de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado por esta terra, hoje e também todos os dias, enquanto aqui permanecermos como igreja, aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique com Deus e uma semana esplendorosa na presença de Deus, lidando com tudo do modo de Deus. Siga em frente com Jesus. Um abraço.
E obrigado pela presença e participação aqui conosco. Compartilhe essa live. Abençoe a vida de outras pessoas.